Paulo picado por uma víbora. Atos capítulo 28 versículos do 1 ao 6. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos, e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do março, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado, ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Paulo, seu nome em hebraico, e Saulo, seu nome romano, nasceu em Tarso, na Cilícia, e era o terceiro centro cultural mais importante da época. Só ficava atrás de Atenas e Alexandria, portanto era cidadão romano, de uma família judia, rica, da tribo de Benjamim, portanto judeu. Paulo tinha duas cidadanias. Paulo era fariseu, soldado romano, perseguidor de cristãos. Deixou de ser perseguidor, se tornou um cristão, apóstolo dos gentios, missionário, evangelizava os gentios. No texto bíblico, chegaram sãos e salvos. O que aconteceu? Chegaram em uma ilha chamada Malta. Como chegaram nessa ilha? Vamos entender como Paulo chegou à ilha de Malta, e do que eles escaparam, foram salvos. Paulo estava em sua terceira viagem missionária. Seguiu o trajeto partindo de Antioquia, passando por Cesareia, Jerusalém, Tarso, Derbe, Icônio, Listra, Éfeso, Esmirna, Trode, Atenas, Corinto, Galácia, Frígia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Acaia. Fazendo o percurso de volta, muda um pouco o caminho, vai para Tiro, Jerusalém, depois seguiria para Roma. Quando estavam em Cesareia, na casa de Filipe, o evangelista, foram visitados por um profeta chamado Ágabo, vindo da Judeia. Tinha o dom de profecia. Disse que Paulo seria preso e entregue aos gentios em Jerusalém. Ágabo pegou no cinto de Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos com ele, e disse: "Assim diz o Espírito Santo: o homem a quem este cinto pertence será semelhantemente amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios." Ouvindo isso, seus irmãos em Cristo, e os companheiros de Paulo de viagem, pediram para que não fosse a Jerusalém, mas ele foi. Disse que estava disposto, não somente para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém se fosse contribuir para o reino de Deus, pela salvação de outros. Atos capítulo 20 versículos 22 e 23. "E agora vou para Jerusalém, para lá mandado pelo Espírito Santo, não sabendo o que me espera ali, a não ser que o Espírito Santo me tem dito, de cidade em cidade, que eu tenho pela frente prisão e sofrimento." Paulo, apóstolo dos gentios, estava em Jerusalém falando sobre Jesus, difundindo o cristianismo, e alguns judeus perseguiram, conspiraram contra Paulo, criaram um tumulto no templo, levantaram falsas acusações contra Paulo, que foi o motivo da prisão dele. Paulo é agarrado, arrastado, ameaçado de morte. O comandante romano é avisado sobre o tumulto na cidade e mobiliza tropa de soldados para enfrentar a situação, e Paulo foi levado para a prisão. A profecia ouvida pelo apóstolo Paulo em seu retorno a Jerusalém tiveram cumprimento. Assim como foi profetizado, Paulo se tornou prisioneiro. O comandante em Jerusalém ficou sabendo de um complô dos judeus para assassinar Paulo. Pediriam ao comandante para levar Paulo até eles novamente, com pretexto de colher mais informações, e matariam ele no caminho antes de chegar até eles. Os que participaram na conspiração eram mais de 40 homens, numa emboscada no caminho, prontos para o matar. Contudo, sobrinho de Paulo teve conhecimento deste plano e avisou ao comandante, que transferiu Paulo para Cesareia. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. Paulo é levado diante do conselho. Paulo faz um discurso contando seu testemunho. Ele fala de sua vida, das suas origens, que foi ensinado por Gamaliel, muito conhecido, que perseguiu cristãos. Ele contou do seu encontro com Jesus, da sua conversão. Ele dá o seu testemunho a muita gente, inclusive às autoridades. Como Paulo pretendia ir a Roma testemunhar às autoridades, apelou ao imperador César.
Exerceu seu direito como cidadão romano, garantindo que seu caso seria ouvido em Roma, para dar o seu testemunho. O conselho uma parte era de fariseus, saduceus. Paulo era fariseu, soldado romano, perseguidor de cristãos. Muitos deles lembravam dele como perseguidor, prendia, acoitava. Atos capítulo 22 versículos 19 e 20. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti, e quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Paulo se defende diante de Agripa. Atos capítulo 26 versículo 10 e 30, e Paulo disse ainda: Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas, e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles, que até fui a outras cidades para persegui-los. Versículo 30. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram, comentando: Este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: Ele já podia estar solto, se não tivesse pedido, para ser julgado pelo imperador. O Senhor disse que Paulo daria testemunho dele em Roma também, tal como falou a respeito de Deus ao povo em Jerusalém, assim falaria também em Roma. O apóstolo Paulo pregou por todo o Império Romano. Ele fez uso de seus direitos como cidadão romano. A cidadania romana garantia à pessoa alguns direitos e privilégios aonde quer que ela fosse dentro do império. Então foi encaminhado para Roma. O meio de transporte era navio. Essa viagem era diferente das viagens missionárias que ele fazia quando era um homem livre. Paulo viajará como prisioneiro e por uma enorme distância. Paulo embarca no navio em Cesareia, sai do porto sob os cuidados de um oficial, chamado Júlio, com destino a Roma, para ser julgado. Estavam no navio outros prisioneiros. O navio mercante com destino à Grécia, o qual deveria fazer diversas escalas, paradas que o navio faz para desembarcar e embarcar passageiros ou mercadorias, ou ainda para abastecer. Fazendo paradas a fim de descarregar e carregar mercadorias, essas embarcações não eram projetadas para proporcionar conforto aos passageiros. O percurso da viagem marítima que levaria apóstolo Paulo, Deus estava cuidando de Paulo no caminho. Era a vontade de Deus que ele fosse a Roma, iria levar o evangelho aos romanos. Versículos bíblicos que confirmam a bondade de Deus com Paulo. Atos capítulo 23 versículo 11. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O navio atracou, fez uma escala em Sidom, na costa da Síria. Júlio foi bondoso com Paulo, que era um cidadão romano, cuja culpa não havia sido provada. Júlio permitiu que Paulo desembarcasse para visitar os irmãos e ser cuidado por eles. E depois o navio continuou a viagem. Atos capítulo 27 versículo 3. No outro dia, quando chegamos a Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo, e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber os cuidados deles. Atos capítulo 27 versículos 42 ao 44, os soldados aconselharam ao oficial comandante que deixasse matar os presos, para que nenhum deles nadasse para a praia e fugisse. Mas Júlio queria livrar Paulo, e então não permitiu. Ordenou que todos os que sabiam nadar, saltassem ao oceano e fossem para a terra. Os outros que tentassem conseguir chegar lá em tábuas e pedaços do navio. Assim todo mundo escapou e alcançou a praia em segurança. O navio chegou a Mirra, um porto na cidade da província da Lícia. Ali Paulo e outros tiveram de trocar de embarcação, para chegar a seu destino, Roma. Tripulação do navio que embarcaram, eram 276 pessoas. Navegaram bem devagar vários dias, e com grande dificuldade chegaram a Cnido. A velocidade do navio dependia quase que inteiramente do vento e das estações, as rotas. Quando os ventos eram favoráveis, um navio podia percorrer mais rápido.
Devido a várias ocorrências, a partida do navio atrasou. Com isso, o tempo de navegação ficou perigoso e impróprio. Os ventos e a época do ano reservavam algo diferente para aquela viagem. O vento não os permitia continuar naquela direção. A tripulação tinha motivos para se preocupar, pois o inverno estava chegando. Com dificuldade, chegaram a um lugar chamado Bons Portos, permaneceram ali muito tempo, e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou, alertou e aconselhou-os que continuar a viagem seria perigoso, e prejuízos, não somente à carga e o navio, mas principalmente pelas vidas a bordo do navio. A maioria achava que deviam sair dali, e tentar chegar a Fênix, e poderiam passar o inverno ali. Atos capítulo 27 versículos do 7 ao 10, tivemos diversos dias de navegação difícil, e por fim nos aproximamos de Cnido, porém os ventos haviam ficado muito fortes, de modo que atravessamos para Creta, passando o porto de Salmona. Lutamos sem resultado contra o vento, e com grande dificuldade, navegamos devagar ao longo da costa sul, até que chegamos a Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Ali passamos diversos dias. O tempo estava ficando perigoso para viagens longas naquela época, porque o ano já estava muito adiantado, e Paulo falou aos oficiais do navio a respeito disto. Homens, estou vendo que daqui para diante, a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. A tripulação precisava decidir, o comandante precisava decidir. Ouvir a orientação de Deus através de Paulo sobre não prosseguir ou prosseguir ignorando a direção de Deus. O oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. E eles escolhem a direção humana, confiaram no próprio entendimento, nas próprias forças, no conhecimento que tinham de navegação, na experiência que tinham, na própria capacidade, não ouviram Deus através de Paulo, não reconhecem a voz de Deus. Paulo não era o comandante daquela embarcação, a decisão não era ele que tomaria, a única coisa que você poderia fazer é aconselhar. O comandante não ouviu a voz de Deus, ouviu a própria voz. Seguir a da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Quando há vozes que competem, e aquele que estiver tomando a decisão em vez de ouvir a voz correta, ouve a voz errada. Nós ouvimos o que a maioria diz, ou o que Deus diz. Não seria o momento de se fazer uma pausa, de ancorar, atracar, ficar em um lugar silencioso buscando ouvir Deus? Renunciar à vontade humana, ouvir a voz, a direção de Deus. Ouviu conselhos de pessoas, que mesmo tendo experiências em tempestades, não têm comunhão com Deus, ao invés de ouvir o conselho de alguém, que estava direcionado por Deus. Estamos sempre entre escolhas, e a melhor delas é aquela, que está de acordo com a vontade de Deus. Escolher a Deus, esperar em Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus nos livra de situações indesejáveis, como também da morte. Começou a soprar do sul, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Mas, de repente, um vento muito forte, uma grande tempestade, ventos contrários, sendo levados de um lado para o outro pelo vento, e pelo oceano agitado. Durante muitos dias não puderam ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Foi uma viagem difícil, por 14 dias o navio foi açoitado por forte tempestade, deixando todas as 276 vidas a bordo do navio apavoradas. A travessia foi marcada por desânimos, tristezas, medo, perdas, inclusive o comandante da embarcação perdeu o controle da situação. A impotência diante da situação, o navio já não estava mais no controle deles. As coisas fugiram do controle, também perdemos o controle de algumas situações em nossas vidas. Mesmo com esforços, tripulação diante daquela situação, demonstra que dependemos de Deus, que sem Deus perecemos. Os problemas aumentar, que queremos nos livrar deles, aliviar a carga. Quantos de nós, quando sofremos ou lutamos, pensamos em aliviar imediatamente nossas cargas? Mas o que devemos jogar nas águas do oceano são conflitos, intrigas, autossuficiência, o orgulho, soberba, arrogância, maldade.
Atos capítulo 27 versículos 18 ao 32. No outro dia, como as ondas se tornaram ainda maiores, a tripulação começou a jogar a carga no oceano. E, no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no oceano uma parte do equipamento do navio. E, não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles, e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse, e ter ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem, ninguém vai morrer, vamos perder somente o navio. Digo isso porque, na noite passada, um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim, e disse: Não tenha medo, Paulo, porque você sem falta, será julgado diante de César. E o que é mais? Deus concedeu o seu pedido, e salvará a vida de todos os que navegam com você. Portanto, tenham coragem, pois eu creio em Deus. Será exatamente como ele disse, mas iremos naufragar numa ilha. Na 14ª noite de tempestade, perto da meia-noite, enquanto éramos jogados de um lado para o outro no Oceano Adriático, os marinheiros desconfiaram que a terra estava próxima. Alguns dos marinheiros planejaram abandonar o navio, e baixaram o bote de emergência, dando como desculpa que iam lançar âncoras pela proa. Mas Paulo disse aos soldados, e ao oficial comandante: Vocês vão todos morrer, se não ficarem todos a bordo. Então os soldados cortaram as cordas, e deixaram o bote cair. Dessa vez acreditaram em Paulo, porque o que ele disse antes aconteceu. Devido a Paulo todas aquelas vidas foram salvas. O navio naufragou próximo à ilha chamada Malta, eles escaparam, chegando todos com vida. A revelação se cumpriu. Bem-vindos à ilha Malta. Depois da luta pela sobrevivência, os náufragos foram um a um, se reunindo, refugiando na praia da ilha de Malta, mas não sabiam a localização, porque estavam desnorteados, foram informados onde estavam. Embora estivessem esgotados fisicamente e emocionalmente, eles estavam confortados por se encontrarem vivos. Assim que chegaram à praia, os 276 náufragos comprovaram que tudo que Paulo disse foi orientação de Deus através das palavras de Paulo. Na Bíblia, existem alguns relatos sobre tempestades, naufrágios e podemos compará-los às circunstâncias da vida. Mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, encontramos tempestades pela frente. Enquanto estivermos navegando pelas tempestades, Deus estará nos guiando, guardando, livrando. O navio pode estar fora do nosso controle, mas não fora do controle de Deus. Podemos chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas a vida, mas Deus ainda estará nos guiando para realizarmos seus propósitos e suprindo as nossas necessidades. Deus levanta pessoas para ajudar. Os moradores da ilha de Malta receberam os náufragos muito bem, usaram de bondade, foram solidários com os náufragos. Paulo e os que eles estavam com ele, estavam cansados, molhados e com frio, chovia, então fizeram uma grande fogueira, para que todos se secassem, para aquecê-los. Um incidente chamou a atenção de todos para o apóstolo Paulo, a fim de contribuir para o bem de todos, saiu para apanhar lenha para aquecer o fogo. Enquanto recolhia, juntava gravetos secos para adicioná-los ao fogo para não deixar o fogo se apagar, manter aceso, aumentar o fogo. Escondida entre os gravetos tinha uma cobra. Paulo não viu que no meio dos gravetos tinha uma cobra venenosa, e atirou à fogueira um feixe de gravetos, onde a víbora estava. Fugindo do fogo, a víbora se revelou de onde estava camuflada, para atacar Paulo de surpresa, foi picado pela víbora. Às vezes Deus permite a picada de cobra, para revelar a cobra, a origem do mal. Quem é a cobra? Onde está escondida? Qual a intenção da cobra? Ele permite a mordida, que causa dor, o ataque, a afronta, uma situação que machuca, que fere, para gerar prudência, livramento, perseverança.
Paulo viajava como um prisioneiro, já havia sido injustiçado pelos judeus, havia passado por julgamentos e acusações, encarou uma tremenda tempestade, ventos contrários, naufragou e agora uma víbora ataca e morde, julgado novamente pelos nativos da ilha. A vida de Paulo passa por uma cadeia de eventos que parece não terminar. Paulo parou por causa desse ataque, desistiu do ministério porque foi mordido por uma cobra? Não. O texto diz que ele sacudiu a cobra no fogo e seguiu em frente. Paulo continuou, não parou. As mordidas das cobras não podem nos impedir de caminhar na fé, continuar no propósito. Existem palavras que nos afogam, atacam, paralisam, as maldades, as traições, perseguições, calúnias, difamações, e nessas horas é importante sacudir, não se deixar prender. Uma pessoa que vive em comunhão com Cristo e está a serviço do reino de Deus, passando por tamanha sucessão de provações. A picada revelou que Paulo não era uma pessoa que julgaram, um assassino. As pessoas locais comentavam uns com outros que era punição, justiça divina, julgando que Paulo era homicida, pensaram que seria o fim de Paulo, que não tinha mais jeito para ele. Eles observaram continuamente, na espera da reação do veneno. As cobras que habitavam na região de Malta eram venenosas, por isso ficaram esperando Paulo inchar e, depois, morrer. Era o que acontecia quando a cobra picava, eram os efeitos esperados devido à picada da cobra. Por algum tempo, aguardaram que ele inchasse, ou que caísse morto. Passado longo tempo viram que nada havia acontecido a Paulo. Os malteses podiam ver que Paulo era um prisioneiro, deduziram que seria um assassino que, tendo escapado à morte no naufrágio, a justiça não lhe permitia viver. Foram de um extremo ao outro. Primeiro concluíram que Paulo era um assassino, depois, mudaram de opinião e passaram a pensar que ele era um deus, pelo fato deve estar vivo, nada tinha acontecido com ele. As pessoas tiveram de mudar os pensamentos, a opinião a respeito dele, a visão errada que tinham a respeito dele. Paulo aproveitou dar testemunho do Deus a quem servia, estavam conhecendo o Deus verdadeiro através dos feitos de Deus na vida de Paulo. O poder de Deus ficou evidenciado, a cobra não matou ele, não teve nenhum efeito sobre ele. Tem pessoas que desejam, tramam, armam o mal e esperam que o pior aconteça, ficam observando, esperando que maquinaram dê certo, para comemorar, fazer festa. O fogo tem como característica iluminar tudo, o que estiver acobertado pelas trevas de queimar, purificar. Fogo símbolo da presença de Deus, santidade de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. O fogo purificador do Espírito Santo que nos purifica. O fogo limpa, purifica e refina. A metáfora, o ouro para ser purificado deve passar pelo fogo. O ouro é fundido a uma temperatura alta, até que se derreta, para ser limpo. O ouro ao ser extraído da natureza, o ouro não é encontrado puro, é bastante comum encontrá-lo misturado com outras substâncias. Para que esse metal torne-se puro, é necessário passar por um processo de purificação, pelo fogo. Paulo mantinha o fogo do Espírito Santo aceso, e alimentava, não deixava apagar. É preciso manter o fogo do Espírito Santo aceso, queimando dentro de nós. Um homem chamado Públio tinha terras que pertenciam a ele, de modo hospitaleiro, hospedou por eles 3 dias, Paulo e seus companheiros supriu suas necessidades. No período de permanência na ilha, os náufragos foram supridos no que necessitaram. A estadia dos náufragos se estendeu por 3 meses. O pai de Públio adoeceu, com febre e disenteria. Então Paulo foi vê-lo, orou, colocou as mãos sobre ele, e Deus ele foi curado. A notícia se espalhou, e os demais enfermos da ilha também vieram a ele, e foram curados. A misericórdia de Deus, curas, livramentos alcançou a ilha de Malta através da vida de Paulo. Deus usou essas circunstâncias daquele naufrágio para os beneficiar. Paulo não naufragaria lá se não fosse os ventos contrários. Deus fez o vento do Espírito impulsionar, direcionar Paulo até Malta. O navio tinha passado o inverno na ilha. Depois de 3 meses em Malta, o tempo mudou e estava seguro para viajar. O inverno havia terminado. Era tempo de seguir viagem rumo a Roma.
As pessoas que foram curadas abastecem a Paulo de tudo o que ele precisava para sua viagem a Roma. Depois de ficarem 3 meses na ilha, Paulo e outros prisioneiros continuaram a viagem. Embarcaram em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Tinha na proa um emblema de Dióscuros. Na mitologia grega, a designação de Dióscuros referia-se aos filhos gêmeos de Zeus considerados protetores dos homens do oceano. O navio navegou primeiramente para Siracusa, e permaneceu ali 3 dias. Quando chegaram a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua moradia própria alugada, sob a guarda de um soldado, ou seja, prisão domiciliar. Durante 2 anos Paulo morou ali numa casa alugada. 3 dias depois, Paulo convidou os líderes dos judeus de Roma para se encontrarem com ele. O apóstolo declara aos judeus o motivo de sua chegada. Desde a manhã até a tarde ele lhes anunciou, deu testemunho e explicou a mensagem sobre o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns creem, outros não. Ele permanece na cidade, na casa que alugou por 2 anos, em sua prisão domiciliar, e todos que o visitava ele recebia, proclamando o reino de Deus, e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele também escreveu cartas para as congregações. Glórias a Deus, aleluias!